Olá, sejam bem-vindos ao Senacast, o podcast do Senac Mato Grosso do Sul. É com muito prazer que hoje a gente vai bater um papo aqui especial e um papo muito gostoso sobre um assunto que mexe aqui com o coração do Senac, a aprendizagem. Se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer a Cristiane, e eu vou apresentar a Cristiane para você. Cristiane Cerati Siqueira Bernardi, profissional que este ano completa 20 anos na experiência e da gestão educacional. Bastante tempo, com muita experiência, e ela foi desde a docência à pró-reitoria em outras instituições. Quer dizer, é um caminho permeado aí em vários níveis, né, da educação, e atualmente ela é coordenadora aqui no Senac Hub Academy do segmento de gestão dos cursos da aprendizagem. Tem uma equipe com ela trabalhando nesse setor, aqui nesse segmento, né, do Senac, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Tudo bem, Cristiane? Bem-vinda! Tudo bem, muito obrigada, Camila, pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer também ao Senac essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a aprendizagem. É incrível e também extremamente relevante. E eu vou fazer uma brincadeira com você agora, porque a casa é sua, né? Literalmente a casa é sua, né? Então... E eu falo muito assim para os meus alunos, eu falo, esse A que vocês carregam no coração é o A da aprendizagem, né? Então, o Senac, ele nasce da aprendizagem, né? Nós somos hoje o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para eles entenderem o quão importante, o quão relevante é eles estarem aqui desenvolvendo, criando competências, desenvolvendo habilidades para fazerem boas entregas aí para o nosso mercado, para o nosso comércio, serviços e turismo. Olha que legal! E ela já fala assim com A com letra maiúscula, né, da aprendizagem, porque é o carro-chefe, é um dos produtos mais antigos do Senac. E só para a gente começar assim com os números, trazer uns números, assim, né, para as pessoas entenderem quantos alunos na aprendizagem nós temos hoje aqui no Senac. No Senac Hub, hoje nós temos 41 turmas ativas, cada turma permeia com 30 alunos. E aí, nessa operação da aprendizagem, nós temos hoje 4 títulos, mas nós já tivemos outros títulos. Atualmente, nós temos o título de vendas, supermercados, administrativo e sistemas de tecnologias financeiras. Nós já tivemos televendas, entre outros títulos, porque assim, nós ofertamos conforme a demanda do mercado também. Então, se o nosso comércio solicita um determinado tipo de curso, nós temos os nossos planos de curso e nós fazemos essa oferta também. Olha que legal. E agora vamos entender um pouco o que é aprendizagem. Certo. Na minha época, a gente não dizia aprendizagem, né? O jovem aprendiz. A gente falava o menor aprendiz. Esse nome hoje se tornou pejorativo, houve uma mudança e a gente fala o jovem aprendiz. Isso. Quem é o jovem aprendiz? O jovem, ele é aquele jovem que quer se posicionar no mercado de trabalho. Por conta da lei da aprendizagem, ele tem entre 14 e 24 anos, então a gente pega essa década inteira, né, de 14 a 24 anos, e ele entra se posicionando no mercado, buscando aprender, se desenvolver, dar o apoio ali para a empresa, para que ele também possa escrever sua história. Quem é esse jovem aprendiz? É quem está estudando, quem já concluiu, porque essa faixa etária de 14 a 24, ele pode ter terminado o ensino médio, é isso? Ele pode ter terminado o ensino médio. Então, até 18 anos, né, ele precisa ter terminado, pelo menos, ali a fase do ensino médio. E quem já é maior de idade, com 18 a 24 anos, não tem necessidade, a não ser que ele não terminou. Ele precisa ter terminado, estar estudando. Então, a gente tem essa janela para que ele possa aí buscar essa oportunidade. Tá. E aí ele busca essa oportunidade onde? Esse é um ponto Qual de que é o passo a passo, né? Porque as pessoas nos procuram. A gente fala um pouquinho desse processo, mas muitos estudantes procuram o Senac Hub Academy justamente para procurar uma oportunidade. Sim. Como é que funciona esse sistema? Isso. As empresas que demandam para nós. Então, hoje, todas as empresas do comércio, elas podem nos procurar para fazer essa parceria, né? Então, a partir do momento que a empresa ela tem 7 ou mais colaboradores, ela já pode ter o jovem aprendiz. Ela deve ter, deve, inclusive, porque né? É uma lei é uma que lei. exige. E aí são mínimo 7 do mesmo CNPJ. Isso, mínimo 7. A partir disso, ela deve, né, buscar o jovem, e o jovem ele vai disponibilizar o currículo profissional dele para a empresa. A empresa vai fazer o processo seletivo, identificar se de fato, né, aquele jovem ele
está ali apto para ingressar, e aí ele entra registrado. Então, ele vai ter o registro profissional na carteira de trabalho. E aí ele vai, de forma concomitante, estudar e trabalhar, e fazer o curso de educação profissional. No Senac. No Senac. Então, assim, ele é tudo complementar. A grade de estudos dele aqui no Senac Isso. complementa a grade da carga horária de trabalho dele. Correto, isso aí. Aquilo que ele aprende no Senac, ele aplica na empresa. Aplica na empresa. E no momento da empresa, nós chamamos de prática supervisionada, aonde ele vai aprender todos os conceitos, desenvolver as habilidades e as competências para fazerem as melhores entregas. E isso é muito bom para a empresa, porque a empresa ela vai poder desenvolver esse, quem sabe, futuro colaborador ali, né, depois do momento que passa esse contrato de trabalho, que é um contrato determinado, quem sabe pode ser efetivado, que é o que a gente objetiva com esses alunos. Esse contrato, normalmente, em que ele está aqui e no Senac, é de quanto tempo? Hoje ele acontece no período de 1 ano. Então, ele fica 1 ano registrado, aí ele fica conosco no período, sempre no contraturno da escola, né? Então, se o jovem estuda de noite, ele pode fazer o curso da educação profissional e a prática, né, lá no mercado de trabalho, ou no período da manhã ou da tarde. Não pode ser no mesmo horário da escola, né? Até porque não dá certo. Mas nesse contraturno ele pode e deve fazer, e aí durante 1 ano ele vai acompanhando, ele vai desenvolvendo as atividades. Ele fica conosco segunda e terça, por exemplo, e aí quarta, quinta e sexta ele vai para a empresa fazer a prática, aplicar tudo que ele aprendeu aqui no curso. E esse assunto é delicioso, a gente ama conversar sobre isso. Uhum. O podcast ele fica um pouco até mais longo, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, né? Empresas que entendem que tem necessidade. Hoje é muito comum, ainda por causa do e-social, as empresas que não procuraram e não se adequaram, precisam se adequar. Então, a gente está vendo uma procura muito grande por parte das empresas em oferecer a oportunidade para jovem aprendiz, por causa justamente da legislação. Isso. Quais empresas o Senac ele pode atender nessa proposta? As empresas do segmento de comércio, serviços e turismo, né? Aqui na nossa unidade nós temos diversas empresas aqui do comércio, e esses alunos, eles procuram essa empresa, participam do processo seletivo, a empresa nos indica e faz a matrícula. Aí a responsabilidade por este jovem, por esse contrato trabalhista do jovem, é da empresa, porque a empresa que fez o processo seletivo, e a nós cabe a educação profissional. E tem vários benefícios, né? A empresa que tem a gente ouve assim, é comum a gente ouvir, não tem mão de obra qualificada. E a gente entende que a aprendizagem ela pode ser o caminho para isso. Ela né? é o caminho, porque quando a empresa ela busca o jovem, ela começa a desenvolvê-lo para essa futura efetivação. E aí esse jovem ele acaba sendo moldado. E é muito legal, sabe, Camila, ouvir essas histórias. Agora, no encerramento do ano passado, nós tivemos, né, o retorno de alguns jovens que voltam aqui, porque eles fizeram o Senac, eles foram efetivados e hoje eles estão líderes nas empresas. Nossa. E aí eles voltam, eles falam, professora, tudo bem, eu vim te contar a história que agora eu estou na liderança, né? E isso, assim, nos deixa muito, muito felizes, porque é um jovem com 21, com 22 anos, que hoje já tem a sua história de vida transformada. Então, é um jovem que chegou, fez a sua contratação, não tinha uma oportunidade financeira, porque a família também não dispunha de tantos recursos, e a partir do momento que ele conseguiu ter o retorno financeiro, porque esse contrato de trabalho ele é remunerado, eles recebem financeiramente por isso, ele consegue fazer a transformação dele e da família dele também. A gente vê nos primeiros dias de aula deles, eles entram meninos e meninas, né? Então, a gente vê o antes e depois de 1 ano, como eles saem daqui e eles têm acesso a todo tipo de conteúdo. O que eles recebem aqui? Nós estamos no Hub, né? Que é aquela explosão de tecnologia, inovação, aquela oportunidade, assim, que eu sempre falo para os meus alunos. Aqui em Campo Grande, a gente não tem nada igual, de verdade, não tem nada igual. Então, quando eles entram, assim, é perceptível. Um aluno um pouco mais cru, alguns não têm nem conhecimento de como manusear, por exemplo,
o computador. Aqui no Hub nós temos uma sala, por exemplo, com computadores da Apple, né? Computadores com o sistema iOS. E eles, porque algumas empresas usam só o sistema iOS, então eles precisam saber tanto mexer no Windows como no iOS, por exemplo. Então eles saem assim encantados e eles vão tendo acesso a todos os tipos de tecnologias. Eles têm acesso às impressoras 3D, a óculos virtual. Nós usamos o nosso Minecraft Education, porque aqui a gente aprende também brincando. Então é muito bom vê-los que eles começam a ter essa familiarização com as tecnologias e perdem o medo. E tudo aprendendo na prática, né? Partindo do pressuposto do nosso modelo pedagógico, ação, reflexão e ação, que é sensacional. O aluno ele chega e ele tem essa proposta da ação, que é o fazer. Então ele vai perder aquele medo, aquela insegurança e vai começar a executar. Quando a gente percebe, ele já está fazendo, ele já está desenvolvendo. E isso é muito bom, porque a gente vê nos olhos deles assim, conseguir. E aí aquele medo que ele tinha inicialmente, ele vai perdendo. E aí a gente vai só construindo. E, de fato, como você falou, os nossos alunos, assim, é perceptível o quanto eles amadurecem nesse curto período de um tempo. Eles entram de uma forma e saem de outra. A gente vê isso no rostinho deles, né? E o quão é importante, Cris, falar da família nesse processo. Uhum. A família está envolvida nesse processo de apoio, a permanência dele aqui na escola. Isso. Existe um contato com a família, como é que funciona isso aqui no Senac? Isso. Então, a gente fica muito atento, assim, a todos os sinais também. Como que esse jovem está performando, né, lá no mercado de trabalho, tanto com os professores da prática supervisional que fazem essa avaliação periódica deles. Visitam as empresas. Visitam a empresa, visitam o gestor da empresa, recebe o feedback de como esse jovem está se posicionando, como ele está fazendo essas entregas. E nós também temos um apoio aqui, nosso departamento psicossocial também, que faz esse acompanhamento pontual com as famílias, né? Quando a gente percebe que, às vezes, um jovem tem um pouquinho mais de dificuldade também de aprendizado, né? Ou, assim, quando ele tende a evadir, nós ficamos muito atentos a isso, porque é importante que a família também dê esse suporte, esse apoio, né? Eu sempre falo assim, é um grande tripé, a empresa, o Senac e a família, porque esse jovem ele precisa também ter esse apoio, e nós estamos aqui para isso, para dar esse apoio para que ele possa voar, né? O nosso logo é um aviãozinho, então eu sempre falo que eles possam voar e voar alto, mas que eles também nunca percam assim o norte, para onde eles podem voltar e pousar. Você falou que esses voam, né? Voam e às vezes voltam para contar. E a gente tem o impacto de muitas vidas que... passei pelo Senac, minha primeira oportunidade de estudar foi como aprendiz do Senac. E a gente vê quão diferença faz nesse comércio, quão diferença faz na vida das pessoas. Então, o investimento desde cedo, muitos empresários estão preferindo isso, inclusive, né? De pegar alguém e formar. Então, o aprendiz Senac, ele vai para o mercado de trabalho diferenciado. Ele não é o mesmo, né? Então, a gente pode falar isso com a boca cheia, né? Que a gente tem o prazer de realmente oferecer aprendizagem. E a empresa, a gente falou da possibilidade de reduzir essa rotatividade, de ter uma mão de obra qualificada, né? Tem os benefícios fiscais também, porque existe toda uma prerrogativa da lei sobre se você tem aprendiz, você tem uma questão fiscal disponibilizada para você também. Mas tem uma grande questão, né, Cris? Não tem custo para a empresa. Não tem. Como é que funciona isso? Porque isso é um diferencial também do Senac, sim, né? E assim, é importante a gente até colocar isso, né? Porque a empresa, ela é nossa parceira, né? Na verdade. E o jovem, ele chega, ele faz o processo pela empresa. Nós temos um time de atendimento. Nós temos um time de atendimento que dá toda essa orientação para as empresas. Algumas empresas, elas chegam assim um pouco sem entender por onde começar. E o nosso time de atendimento orienta desde o modelo do contrato que vai ser feito com esse jovem, né, as prerrogativas que vão naquele contrato, para que eles também possam sentir-se também confortáveis no recebimento de toda essa informação, para receber esse jovem também com bastante segurança e tranquilidade.
E as famílias também dos jovens, que por muitas vezes também não entendem muito sobre esse processo de contratação, até porque é o primeiro momento do registro da carteira de trabalho desse aluno. Então, esse nosso time de atendimento faz esse apoio, passa essas orientações para que todas as partes possam estar bem seguras nesse processo. E como que essas empresas podem firmar essa parceria com o Senac? Isso. É muito fácil, muito simples. Hoje nós temos nosso time de atendimento, né? A gente pode deixar aqui também o número do atendimento, aonde nós passamos toda essa documentação, esse processo para fazer esse fechamento entre as parcerias. E isso é muito rápido também, Camila. Então, assim, a empresa que já tiver o interesse, já, né, entender a importância e participar, né, e fazer essa seleção, procurar o nosso time de atendimento, que vai dar esse suporte e fazer o fechamento desse contrato. Empresas grandes normalmente acabam fechando turmas completas, Sim. né? Por causa do porte. Empresas pequenas. Eu tenho uma empresa pequena, então eu tenho aí pelo menos 7 colaboradores. Eu consigo colocar um aprendiz, encaixar em uma das turmas? Isso. Nós temos turmas mistas, que são turmas onde nós temos o mesmo título. Então, por exemplo, né, eu vou contratar um jovem para trabalhar ali na área administrativa e eu vou inscrevê-lo no curso de educação profissional do Senac para o curso de administrativo. Então, vai ser misto. Eu tenho várias empresas e isso é muito legal também para o jovem, porque ele vai ali trabalhar network, ele vai conhecer também um pouquinho de como funciona o processo de cada empresa, né, fazer novas amizades, vai se ver dentro do mercado de trabalho quão grande é. Mas nós também temos turmas exclusivas de empresas que fecham, né, pela sua demanda de jovens, e também é muito positivo, porque a gente consegue fechar um processo único e uma forma também de passar, né, de alinhamento com essas turmas de forma única. Então, assim, as duas modalidades são muito boas. Mas a empresa não precisa ficar também preocupada com isso. Eu não vou formar uma turma única ou uma turma mista, né? Porque o jovem ele vai vir aqui, ele vai receber toda a assessoria, todo o conhecimento e tudo que ele está aqui disponível para ele. Muito legal isso. Bom, jornada de trabalho e a divisão entre a teoria e a prática, tudo isso, existe uma programação, então, para receber esse aluno. Hoje nós temos as nossas turmas programadas do ano inteiro. Então, as empresas que já estiverem, né, assistindo esse podcast, procurem o nosso time de atendimento, verifiquem aí quais são as nossas datas de entrada, porque nós já estamos fazendo essas matrículas. Todos os meses nós temos turmas começando e turmas que estão terminando, né? E a empresa já pode se organizar qual é a próxima turma que vai entrar, fazer um processo seletivo e encaixar o seu jovem já para começar o curso aqui na nossa unidade. Então, não para Não nunca. para. Não, é um avião. É isso. É um avião, literalmente, né? O nosso aviãozinho é o que a gente quer. E transformando as vidas o tempo todo, transformando né? A as gente tem que vidas. levantar um dado de quantos aprendizes passaram pelo Senac, porque Nossa, são muitos anos. Imagina, né? É uma empresa que tem 70, esse ano faz 79 anos. É muita né? coisa. E nasce pela aprendizagem. Então, assim, e é muito gratificante, assim, você ver o resultado que esses jovens, hoje nas formaturas, né, eventualmente aparece um pai. Aí o pai, ele fala assim, eu fui aluno do Senac. E aí, quando a gente convida, né, a gente às vezes, não sabe muitas vezes, né, quem foi aluno, quem não foi, porque são muitos. Mas é muito marcante. Aí o pai ou a mãe, né, fala assim, eu fui aluno do Senac e o curso que eu fiz, de fato, mudou a minha vida. Hoje eu tenho essa formação porque eu fiz o Senac. Né? E aí a gente fala, nossa, que bom, né? Que bom que a gente está nessa empresa, que bom que a gente tem essa oportunidade de movimentar, transformar essas vidas pela educação. E desde o início, né? Primeiro emprego, né? Muita gente fala assim, como é que eu arranjo um primeiro emprego aí para o meu filho? Ele tem menos de 18. Então, estamos aqui de portas abertas para receber e aí, de repente, fazer a diferença na vida dele. A gente tem um time de professores também, né? Você pode falar do seu time? Nossa, eu sou suspeita de falar do meu time, porque eles são todos, né, hoje, para
para fazer essa operação, para a nossa operação rodar da aprendizagem, nós temos professores, todos eles com experiência, que vêm da experiência do mercado mesmo, de trabalho. Então, assim, quando a gente faz uma entrega de uma unidade curricular, eles trazem as vivências, né? Então, além do que eles, né, todos eles são formados, todos especialistas, a grande maioria especialista, nós temos também mestres e doutores dentro desse time docente. Mas, assim, o que é importante falar é que eles trazem a vivência do mercado. Então, quando ele chega aqui, ele faz essa entrega porque eles conhecem, eles viveram isso. E é muito legal, porque o aluno ele sente aquela propriedade do que o docente está falando. Não é um faz de conta. Não é um faz de conta, é de verdade. E tanto que não é um faz de conta, que é até legal você colocar isso, né? Porque dentro do nosso modelo, nós, como eu falei, né, do nosso processo da ação, da reflexão e da ação, né? A ação do nosso não fazer de conta, por exemplo, no nosso curso de supermercados, o aluno ele começa no supermercado, porque hoje nós temos na nossa unidade aqui no Hub um supermercado real com produtos reais. Então o aluno ele fica encantado com isso, né? Porque ele não brinca de mercado, não ele brinca. aprende no mercado. Exatamente. Não é um faz de conta realmente. Ele olha, você imagina quando você estiver lá no mercado, você vai ser fazer assim, né? Não, você tem ele um faz, mercado. porque ele tem um sistema para isso, né? Ele quando eu digo sistema, é o sistema operacional mesmo, para entrada e saída das mercadorias, né? Eles fazem as pesquisas, eles fazem as análises dos produtos, o que mais vende, o que não está vendendo, a cotação dos preços, né? A reposição. Então, é tudo feito com muita realidade e tudo com muita prática. Hoje, aqui no Hub, de fato, o aluno é o grande protagonista. E se a gente parar para pensar, esse podcast também é para eles, para eles também, então, né? Então, aqui a gente lançou o SenaCast, mas o SenaCast ele tem uma versão pedagógica, né? O objetivo aqui é que eles aprendam a fazer, para que eles possam entender como é que funciona um mundo digital. Sim. Então, é uma prática pedagógica por parte dos alunos, né? Que gravam, editam, colocam no ar, então, tudo isso acontecendo, né? É isso mesmo. Cris, falei tanta coisa sobre aprendizagem, esqueci de alguma coisa? Eu acho assim que o importante é dar essa clareza para os empresários, para que eles possam, né, nos procurar. Estamos aqui à disposição, estamos com turmas em aberto todas as semanas, como eu falei, né? É importante que venha a nossa unidade já para efetivar essas matrículas destes cursos para esses novos colaboradores que estão por aí e que os alunos também sintam-se seguros em procurar as empresas do comércio, né, do segmento de bens, serviço, turismo, para que eles possam não perder essa oportunidade, porque a partir do momento que o jovem faz 14 anos, ele já tem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e ainda com a carteira de trabalho assinada, que isso é uma grande diferença, porque isso garante com que o colaborador, o aluno, né, ele possa, ao final de um ano do contrato, ele tenha ali todos os seus direitos trabalhistas. Então, ele vai receber por isso e, além de tudo, vai receber, né, o nosso certificado, que vai ser um grande peso no currículo profissional. Eu fico muito feliz e alegre, na verdade, de participar dessa grande missão do SENAC. E ela tem mesmo uma alegria, a gente percebe isso, e por isso que a gente fez questão de trazer a Cris aqui. Obrigada, Cris. Imagina, eu quero saber se você quer deixar alguma mensagem, né, sobre o mundo aí do trabalho, né, o mercado do trabalho. Qual a diferença a aprendizagem pode fazer na vida das pessoas? Combinado. Eu quero deixar assim, de todo o meu coração, a diferença está no primeiro passo. Dê o primeiro passo. Pode vir com medo, pode vir com aquele frio na barriga. Às vezes o jovem ele chega, né, falando: "Poxa vida, será que isso não é para mim?" Não, isso é para você, porque a partir do momento que você dá o seu sim para a sua história profissional, para a sua carreira profissional, ninguém mais te segura. Nós estamos aqui, o SENAC está aqui para oferecer para esses jovens essa grande oportunidade profissional, para que eles possam, de fato, transformar as suas vidas, transformar as vidas das suas famílias por um simples diferencial, entregando seu currículo para uma das empresas do comércio, passando nesse processo seletivo e vindo fazer SENAC. Muito obrigada, Cristiane, por tanto compartilhamento. Nós queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui e dizer que, se você precisa de mais informações sobre o nosso programa de aprendizagem, é só nos procurar nas nossas redes sociais também. Muito obrigada e até o próximo episódio.